Oi, eu sou Marisa E eu sou a Mariana, e esse é mais um episódio do Engrenagens da Minha Cabeça. um podcast onde duas educadoras parentais discutem sobre o funcionamento dessa máquina incrível que é o cérebro humano. Sem perder de vista as nossas emoções. Vem com a gente explorar esse universo também. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está com uma colega nossa da certificação, uma convidada muito especial para a gente, Carol Binhame, para conversar de um assunto muito importante, que é a participação de educadores parentais dentro de escolas. Então, nossa, estou muito animada para essa nossa conversa de hoje, porque assim é um assunto que me interessa muito. A gente já estava conversando, né, Carol, um tempo atrás. Me interessa demais e eu acho super, super importante. Então, Carol, muito obrigada por estar aqui, primeiro de tudo. Muito obrigada por compartilhar com a gente de uma forma tão generosa tudo que você já aprendeu aí pelo caminho das pedras, né? Muito obrigada e conta um pouquinho pra gente como que você chegou até aqui. Oi, Mário, oi, Marisa. Prazer estar aqui com vocês. Enorme, estou super honrada de estar aqui. Meninas, bom, então me apresentando um pouquinho, eu sou a Carol Binhame, esse nome aí meio esquisito, né? Ele é italiano, é Binhame, mas foi aportuguesado para Binhame mesmo, né? Bem brasileiro. E tenho 41 anos, né? Sou formada originalmente em comunicação e aqui na Federal do Paraná, moro aqui em Curitiba. E eu recebi um convite expresso do meu filhote, Bernardo, quando eu estava grávida dele há 13 anos atrás, para esse universo de um caminho de volta, de reconexão comigo mesma, né? O Ber me mostrou que eu não sabia muita coisa que eu achei que eu sabia, porque eu tinha faculdade, 3 faculdades, 2 pós-graduações, eu tinha, né, muitos estudos, eu tinha, né, muita estabilidade também, carreira, enfim. E aí o Ber me mostrou que isso, para as relações humanas, para o guiar de crianças e adolescentes, não servia de muita coisa. Pelo contrário, me tirava de mim mesma e me desconectava de mim mesma e também dele, né? Na sequência veio a minha Gabizinha, a minha Gabriela, que hoje está com 9 anos, que completou aí a família e completou esse convite expresso que eu digo que eu recebi do mundo, do universo, para que eu fosse atrás, né, de mais conhecimento. Então, essa é a minha história pessoal, sou casada há 16 anos também, e durante esse processo, né, para falar um pouquinho de onde que começou tudo isso, assim, começou muito mesmo com a maternidade, né? Então, como é o caminho de muitas de nós, não de todas nós, eu até brinco, falo assim, eu queria ter feito igual a Mari, já começado a aprender antes, né? A gente estava falando disso um pouquinho antes da gente começar, né? Porque é maravilhoso esse caminho de volta do autoconhecimento, né? Essa busca. Então, mas enfim, não estou, eu me acolho, né? De que eu comecei quando foi possível, né? E eu comecei pela minha maternidade mesmo, pelos desafios que iam se colocando na minha vida, né? No meu maternar, nas minhas relações. E comecei fazendo terapia, depois comecei consumindo um conteúdo aqui, outro ali, um livro ali, outro aqui. Depois, Instagram, Facebook na época ainda, né? De maternidade, na época era Facebook, gente, não conta que eu sou velha, tá? Tenho 41. Então, Facebook, depois Instagram, consumindo conteúdos por aí, até que eu senti a necessidade de realmente estudar mais a fundo, e eu comecei a fazer algumas certificações, né? Então, nós somos colegas da certificação em educação positiva, que nos uniu, que a gente ama, né? Eu fiz outras certificações antes, fiz neurociências na USP, fiz aplicada à educação, fiz outras formações anteriores também. Então, começou muito por uma busca pela maternidade, e a hora que eu vi, eu estava assim, apaixonada por estudar tudo isso. Eu via na minha casa também, nas minhas relações, a diferença que isso ia causando, né? Que essa mudança em mim mudava na relação. Eu falava, nossa, mas não tem que consertar a criança, então tem que consertar eu aqui primeiro, né? E aí, nesse processo, foi rolando a minha transição de carreira também, né? Então, depois de quase 20 anos desse mercado corporativo onde eu estava, né? Mais de 15 anos, nos últimos 5, 6 anos, eu venho fazendo essa transição de carreira de maneira gradual e hoje sou educadora parental, né? Real oficial, né? Enfim, essa é a historinha, assim, resumida.
Nossa, é muito legal quando esse convite, assim, né, parte de uma necessidade, mas que se expande, e aí você precisa transbordar aquilo para outras pessoas, porque você fez tanta diferença na sua vida que acabou transbordando e agora você está ajudando muitas outras pessoas, né? Isso é muito legal. E a gente queria saber, assim, já que você falou, né, dessa necessidade, quando os meninos entraram na escola, e aí tem toda aquela preocupação, né, de deixar com outra pessoa e tudo, e aí a gente sabe pelo seu currículo que você trabalha diretamente com a educação parental, com escolas, e a gente queria saber quando é que você percebeu essa necessidade, assim, de ter um educador parental dentro das escolas, quando foi que surgiu esse clique aí? Então, foi aos poucos, assim, como mãe, eu fui sentindo essa. Eu também estava aprendendo, também estava estudando, mas eu percebia que dentro dos ambientes escolares não acontecia, parece, assim, olhando meio de fora, não parecia que estava acontecendo essa mesma busca, né? Que eu via muitas mães buscando por conhecimento e não via necessariamente nas escolas isso acontecendo, isso como mãe, mas era uma sensação um pouco distante, até porque não tinha certeza se isso acontecia ou não mesmo, né? Mas era como chegava para mim. E eu acho que o clique veio mesmo nos estudos mesmo, né? À medida que eu comecei a me aprofundar, quando a gente vai lá, estuda sobre neurociência, estuda sobre o cérebro, a maturidade do cérebro, né? Como isso muda tudo na minha relação com as crianças, né? Como isso eu sei que muda tudo na relação das famílias que eu atendo com as suas crianças e adolescentes. E eu falava assim, gente, mas a prof não sabe isso, será? Porque talvez se ela soubesse isso, ela conseguiria guiar melhor aquelas crianças, né? Aí outra coisa que foi me deixando um desconforto, assim, eu falava, gente, a gente vai aprendendo, né, que todo comportamento, ele está comunicando alguma coisa, né? E aí eu falava, mas será que, como é que na escola não sabem disso, né? Como é que na escola tudo que a gente a gente resume uma criança ao seu comportamento, né? E aí eu falei, não, mas não é isso, né? O comportamento é só a pontinha do iceberg. Então, alguns incômodos, que aí foram virando vários incômodos, né? Foram virando assim, eu acho que eu gosto muito dessa palavra que você usou, Marisa, do transbordar, eu tenho usado muito ela, assim. De repente, parecia que esse conhecimento era tão importante, né? O conhecimento, ele é muito libertador. Esse conhecimento era tão importante que ele não podia ser mais só para o meu maternar. Depois, ele não podia ser mais só para o meu atendimento às famílias que eu atendo, dos projetos sociais que eu faço parte, enfim. Eu falei assim, gente, isso tem que chegar nas escolas, isso tem que chegar nas escolas, né? E existem as escolas e as pessoas, porque as escolas são feitas de pessoas, né? Que estão mais abertas e menos abertas, né? A esse conteúdo, mas ele é transformador, e eu comecei a ver que nas pequenas experiências que eu estava tendo, né, com formação de professores, né, com um encontro outro, uma palestra primeiro, né, uma palestra curtinha, aí eu via que depois eles voltavam e falavam assim, nossa, Carol, eu consegui me conectar com o meu aluno, né, eu sempre falo, gente, não existe aprendizado sem a gente estar em segurança, né? Olha quanto conhecimento para a gente chegar nessa conclusão aqui, e que é tão importante. Como que eu construo um estado de segurança nessa criança, nesse adolescente? Como que eu vou ignorar essa parte e só chegar e despejar conteúdo, né? Então, chegar numa sala de aula, eu brinco assim, qual que é teu objetivo? Ah, meu objetivo é ensinar. Teu objetivo é ensinar ou teu objetivo é ele aprender? Porque são coisas diferentes. Para o outro aprender, é mais do que eu ter a intenção de ensinar, você entende? Eu mudo a perspectiva do olhar do que eu faço, que eu só ensino, para o outro precisar consumir aquilo, porque o objetivo da educação é que eu traga essas sementinhas do conhecimento naquele outro ser, né? E não basta eu ter a intenção de passar o que está dentro de mim para que o outro receba. Muita coisa tem que acontecer. A primeira delas é essa mudança de perspectiva, se colocar no lugar da criança, entender sobre o desenvolvimento da criança e do adolescente, entender sobre a maturidade do cérebro, entender o que aquele comportamento dele quer dizer, entender que esse estado de segurança que essa criança vai estar, para estar propício no cérebro dela que ela aprenda, depende muito desse adulto cuidador, desse professor, dessa escola, desse ambiente que vai trazer essa segurança para ela ou não? E que segurança é essa? É o cara lá no portão que está cuidando da guarita do portão? Não,
Não, é muito mais que isso, né? Trazer um estado de segurança para aquela criança, que é fundamental, nós sabemos, entendendo o cérebro, né, para o aprendizado, vai passar por esses adultos serem adultos que possam corregular essas crianças, né? Que possam estar abertas, vai passar por essas crianças se sentirem vistas, se sentirem acolhidas, né? E aí é muito doido, Marisa e Mari, assim, eu fui vendo com o decorrer dessas pequenas pílulas, primeiro que eu entrava devagarinho para uma coisa ou outra, né? Me metendo também, porque eu digo que a gente não vai ser muito convidada nesse ambiente. A gente vai falando assim, gente, posso entrar? Deixa eu te contar uma coisinha, né? E aí você começa ali uma relação. E aí, de repente, as pessoas começaram a falar assim, nossa, parece um milagre, Carol, você não vai acreditar. Aquele menino que, né, se resistia tanto, aquele menino que era agressivo, inclusive, aquele menino que virava de costas, de repente, você não acredita, esse menino, ele tá até me ajudando na sala de aula, porque é um menino... E não é um milagre, gente, né? A gente já tem conhecimento hoje o suficiente para que a gente entenda como isso acontece, né? Aí a gente tem que escolher se a gente quer buscar isso ou não, né? Então, a minha entrada na escola, então, em resumo, partiu muito das minhas primeiras observações como mãe, mas ela veio com tudo na busca do conhecimento e eu comecei a ver com pequenas gerações de reflexões que eu conseguia ter a oportunidade de colocar em algumas oportunidades dentro de escola, o quanto aquilo podia significar algo muito grandioso para uma turma inteira, né, para várias crianças. E aí, quando eu percebi que realmente isso acontecia, aí que eu fiquei sem vergonha mesmo, né, virei uma sem vergonha e comecei a falar, gente, dá licença, deixa eu contar para vocês, vamos fazer isso aqui, né, e aí a gente a coragem, ela vem do propósito, né. Nossa, maravilhoso. E eu acho que é isso, é uma mudança de perspectiva, né? A perspectiva da escola de tipo, eu tô aqui para ensinar. Não, você tá lá para facilitar com que a criança aprenda. Você é um facilitador, eu gosto muito dessa palavra. O professor, ele não é a pessoa que vai ensinar, que vai colocar na cabeça da... É um facilitador para que aquele conhecimento chegue na criança, né? E você, para facilitar, você realmente tem que facilitar o processo, né? Não pode piorar. Então, achei, nossa, maravilhoso isso que você falou. E, Cá, o que você acha que qual que é a real importância de um educador parental dentro de uma escola? Por que tem que ser a gente? Por que ainda a gente espera que um dia, aquilo que a Maia fala, né? A gente espera que um dia o nosso trabalho não exista mais. Uhum. Mas, por enquanto, por que tem que ser a gente? A gente, eu até vou fazer vou contar aqui, né? Meu marido esteve comigo no Congresso Internacional de Educação Positiva. Você viu ele lá, né? É verdade. E eu vou falar uma coisa que ele falou, que eu achei legal, porque a gente está no meio, né? A gente está nesse meio da educação parental. Mas o meu marido não, meu marido é engenheiro, inclusive, também, meu marido trabalha no ambiente corporativo, né, e ele foi lá muito para me apoiar, assim, mas, assim, nunca tinha visto aquele conteúdo, né, ele só conhece alguma coisa que eu falo. Por que eu estou falando da perspectiva dele? Porque quando ele saiu da primeira palestra que ele foi assistir, Mari, ele falou assim, Carol, as pessoas precisam saber isso daqui. E eu achei isso muito bonito, porque, assim, eu falei, gente, é sobre isso, né? As pessoas precisam saber, portanto, nós precisamos contar, né? A educação parental, né? A educação positiva traz para a gente, né? Todos esses pilares importantíssimos que são de conhecimento, na verdade, de todo mundo que se relaciona com criança ou adolescente, ou seja, todo mundo, né? Todos nós, né? Mudar essa perspectiva e olhar para esse mundo muito adultocêntrico, muito desconectado, muito competitivo, né? É uma revolução amorosa que precisa existir, né? Muito mais do que só nas escolas, inclusive, né? E as escolas são os lugares onde essas crianças e esses adolescentes estão. Muitas vezes o dia inteiro, inclusive, né? Das 7 às 7 da noite. Então, pelo menos um período do dia, elas estão dentro do ambiente escolar. Então, assim,
é um espaço onde a gente está muito atrasado em levar muito conhecimento, né? Eu até acho, meninas, que eu falei, gente, não é possível. Eu comecei a falar com pedagogos, assim, eu falei, vocês não aprendem isso na faculdade, algumas coisas? O que tem disso nas faculdades? E tinha que ter, eu acho, sabe? Eu acho que, na verdade, é uma mudança que tinha que começar. Tem alguns conhecimentos que a ciência já traz, já que também nós precisamos, enquanto sociedade, a gente precisa de comprovações científicas, né? E eu brinco que, na verdade, a ciência ela vem para comprovar coisas que a gente já tinha sensação, né? Então, na verdade, mas como nós somos muito desconfiados e racionais, né? E desconectados, nós precisamos que alguém, uma instituição, a ciência vai lá e prove, né? Mas nós já temos muitas provas, nós já temos muito estudo, né? Nós já temos muito embasamento para falar sobre o que nós falamos. Então, é urgente que a gente leve isso para dentro das escolas, porque nós fazemos parte de uma formação, né? Temos essa formação em conhecimentos que são urgentes na escola. Né, são urgentes dentro de ambiente escolar. Eu tive agora, recentemente, numa escola, onde eu dei uma palestra para toda a equipe da escola, desde o segurança, o pessoal da cantina, os professores, os diretores, todos fazem parte, né? Todos são adultos cuidadores das crianças, né? Inclusive é maravilhoso, porque as crianças elas não fazem distinção de hierarquia, elas fazem distinção de coração, inclusive, né? É mais autoridade para elas, algumas pessoas que não têm autoridade no organograma do que outras, porque é o que elas sentem, elas são maravilhosas, nossas guias, né? E nessa palestra, eu via assim, eu falava, nossa, gente, olha só, né? Foi a primeira vez que eu fiz assim para o corpo inteiro de funcionários da escola. E eu falava, olha só, eu via os olhinhos assim, tinham 2 rapazes que eram da segurança e eles estavam assim, observando, assim, atentos, anotando, sabe, assim, curiosos. Eu falei, gente, isso vai mudar a relação que eles têm no portão com essa criança, isso vai mudar a forma com que ele olha essa criança, né? Aí eu via professores que têm lá muitas formações, mestrado e tudo mais, igualmente olhando para esse conhecimento e falando assim, então será que... Eu fiquei pensando, né, que eu via pelos olhinhos assim, será que aquele aluno, esse comportamento, será que não tem alguma necessidade aqui emocional não atendida? Então, é uma ampliação de olhar, sabe, Mari? E não tem um lado e outro lado. Isso é uma coisa muito da nossa sociedade louca que a gente tem hoje, né? A gente acha que, assim, é educador parental contra o psicólogo, que é contra a escola, que é contra a família, mas é a família ou é a escola, né? Então, o tempo todo, uma discussão que enquanto eu sempre falo isso, enquanto a gente ficar nessa discussão de, não, mas é você que é responsabilidade, você que é responsável por criança, não, é você que é, não, é você, não, é você. Enquanto a gente fica nessa, a gente está vendo nitidamente os dados de adoecimento emocional e mental de crianças e adolescentes estourar. Né, a gente está vendo isso acontecer, né? Eu digo que é uma pandemia silenciosa, inclusive, né? Porque essa não está passando no noticiário todo dia, nem tem vacina para ela, né? A vacina é a gente parar de ficar nesse lugar de querer ficar empurrando a responsabilidade para o outro e a gente se unir. E é muito bonito que quando a escola percebe que a ideia é ajudar, é somar conhecimento, né? E é para conseguir o mesmo objetivo que a escola tem, né? Que é fazer aquele aprendizado acontecer, aquela felicidade acontecer, aquela alegria das crianças acontecer, né? Então, os objetivos, eles são parecidos, eles são áreas de conhecimento que se complementam, né? Então, às vezes a gente tem uma resistência ou outra nas escolas, sim, nós temos, mas eu tenho repetido para mim mesma a frase, quanto maior a resistência, maior a necessidade. Portanto, eu não desisto. Quanto maior a resistência, maior a necessidade. Portanto, eu não desisto. Porque a resistência na abertura da reflexão, né? Na abertura, a gente precisa parar de olhar assim. Fazer do jeito que fazíamos está nos levando a um lugar terrível, né? A gente percebe isso em todos os dados de ansiedade, de suicídio, de automutilação de crianças e adolescentes, né? Precisamos fazer diferente. Podemos unir força para fazer diferente. Podemos unir nossas forças de toda essa multidisciplinaridade da pedagogia, com a psicologia, com a educação parental, né? Com todas essas forças juntas em prol da criança, né? Então, eu acho que é isso, sabe, Mari? A gente precisa entrar nesses ambientes escolares, porque é onde as crianças também estão, e estão por muito tempo,
né? E é em prol da criança que a gente está fazendo isso, né? Ai, Carol, me arrepiei várias vezes aqui na sua fala. Porque é uma sensação assim, eu e Mari, a gente começou, né, nesse caminho da educação positiva antes de ser mães. Hoje eu tenho um nenenzinho aqui no forninho, então em breve experimentarei na pele como é toda essa experiência. Mas eu acho que a gente, assim, vê essa necessidade, mesmo de fora, né? Eu tenho crianças na família, enfim, eu convivo com crianças e com adolescentes, então eu consigo perceber realmente que às vezes é só um olhar diferente, às vezes é só assim, uma brechinha que você dá para a criança se expressar, para a criança ser ouvida, que ela já muda completamente, parece que muda o brilho, assim, nos olhos, né? E se a gente trouxer isso para lugares onde as crianças estão na maior parte do tempo, imagina o tamanho dessa revolução, né? Imagina o tamanho do poder, né? Da potência que a gente vai ter dessas crianças serem ouvidas e serem vistas e quererem aprender. Porque eu sempre tive na minha cabeça, assim, desde muito pequena, eu sempre gostei de aprender, eu era aquela aluna nerd, assim, né? Que o pessoal chamava, rotulava de nerd, mas na verdade não. É que eu sempre tive essa vontade de aprender pelo aprendizado, e não simplesmente porque eu ia fazer uma prova, ou simplesmente porque eu tinha que fazer, sei lá, entrar na faculdade. Eu gostava de aprender. E talvez tenha sido por causa de alguns professores que me fizeram plantar essa sementinha, né? De querer, assim, tipo, eu vou colocar aqui dessa forma para que eles aprendam, não para que eu esteja ensinando. Então, isso é muito legal, assim, quando a gente traz essa perspectiva voltada para a criança mesmo, para o adolescente, muda tudo, né? A gente consegue enxergar o mundo de uma forma diferente. E eu brinco até que a gente, a única coisa que a gente tem, a única não, uma das únicas coisas que a gente tem em comum com todo mundo é que um dia a gente foi criança. Então, quando a gente olha para as crianças de uma forma diferente, a gente acaba olhando para todo mundo de uma forma diferente. Porque a gente vai saber que as pessoas foram crianças também, né? Então, você vai dizer, talvez aquela criança ali não tenha tido a atenção, né? E o olhar diferente que ela precisava. E isso, enfim, mudou minha perspectiva de uma forma brutal, assim. A gente, quando a gente vê, a gente não consegue desver. Eu brinco isso, né? Pois é. E, assim, uma dúvida que eu tenho, porque como a gente está muito nova nesse ramo, né, desse nicho de educação, enfim, de educação parental, inclusive, né, mais fechada ainda, eu fico muito na dúvida de como que esse educador parental pode atuar na escola, porque a Mari falou, né, psicólogo, você falou, não é uma briga entre, se deve ter psicólogo, se deve ter educador parental, o que o professor estuda na pedagogia e tal, às vezes vira uma briga de egos porque a gente não sabe direito, ou não viu, ou não experimentou, como que isso pode se encaixar e se ajudar, de certa forma, para unir essas forças, né? E eu tenho muito essa dúvida, assim, de saber como que o educador parental pode atuar na escola para unir forças e completar esse time multidisciplinar. A primeira coisa que me ocorre, Marisa, é reforçar aqui, na minha experiência aqui, né, eu vejo que ninguém me chama, ninguém começou me chamando, né, assim, olha, então a gente pensou aqui. Nós temos que ter, eu acho, essa consciência de que nós ainda precisamos explicar o nosso trabalho, né, a gente tem ainda um trabalho a percorrer sobre isso. Que é maravilhoso, por um lado, porque nós estamos sendo os primeiros desbravadores nesse mercado aqui, também brasileiro, digamos assim, né? No mundo, em outros lugares, isso já é muito mais reconhecido, tem mais tempo. Aqui, infelizmente, ainda menos, né? Mas então eu percebo que a primeira coisa é a gente não achar que alguém vai chamar a gente. Por que que não? Porque eu não sei direito o que é que ela faz, eu não sei direito o que é essa profissão, eu não entendi direito o que é esse negócio de educação parental, e agora ela falou educação positiva, eu não entendi se é outra coisa, entendeu? Para as pessoas, de uma forma geral, isso já é algo desconhecido, então nós já temos que explicar. Para a gente poder explicar, a gente precisa se comunicar com essas pessoas, né? Então, existem várias formas da gente fazer isso, né? Rede social, se é na palavra ali com uma prof, com uma outra prof, né? Mas o que eu percebo é que quando nós encontramos essas pessoas dentro da escola, e todas as escolas têm pessoas que estão mais abertas a querer entender. Como que é? Deixa eu entender melhor, né? Quando a gente se coloca nesse lugar ali para criar essa conexão, e olha só como a gente também precisa criar uma conexão a partir da segurança, né? Se oferecendo de uma maneira empática, explicando. A gente também não pode falar tudo sobre respeito e querer falar assim, porque a escola, porque vocês,
Opa, e voltamos lá voltamos para um negócio que a gente diz que não é legal, né? Então as outras pessoas vão se fechar. Então a gente não pode, não é na imposição, não é no grito, não é a gente não quer, a gente está, né, criticando essa questão do ego, então a gente também tem que retirar o nosso do caminho, né? E a gente tem que ir com muita humildade, né? Entendendo que de verdade existem conhecimentos que a gente não tem com relação à dinâmica que acontece dentro daquele ambiente, e aos pouquinhos a gente tem, mostrando o conhecimento que a gente tem, que também pode agregar, né, nesse ambiente que não tem esse conhecimento. Então, de forma muito prática, como que isso pode acontecer, né? Pode acontecer de forma mais informal, né, que eu acho que é a maneira como acaba começando muitas vezes, e depois de maneira formal, a gente apresentar projetos mesmo, né? Apresentar uma palestra. Vem aí Dia das Mães. Apresenta uma palestra para as escolas, apresenta um projeto de uma palestra, vai lá no Canva, faz uma apresentação ali rapidinha de quem você é e o que você pode agregar fazendo um encontro com as famílias dentro da escola. A escola quer se aproximar das famílias e a escola não vai conseguir isso só falando sobre o pedagógico. As famílias querem saber sobre muito mais coisas, né? E essa relação vai acontecendo a partir disso. Então, palestras dentro da escola, tanto para professores quanto para as famílias, né? A gente pode ir apresentando isso. A maioria das escolas, dos ambientes escolares que eu atendo hoje, eles começaram de uma palestra, um encontro, né? E aí, de repente, então, a gente vai vendo. Ontem eu estava numa reunião que eu voltei e falei, nossa, eu preciso parar aqui um pouquinho para celebrar isso, porque parece uma reunião batida aqui já, porque eu estou sempre aqui nessa escola, mas para pensar, Carol, eu comigo mesma, tá? Então, eu aqui na minha conversa, comigo mesma, eu falei, Carol, céu, você acabou de fechar a agenda de encontros com as famílias do infantil, do Fundi 1, do Fundi 2, com os temas de acordo com as necessidades que a escola estavam vendo, que elas estavam com dificuldade com aqueles temas. Então, eu vou trabalhar esses temas com as famílias. Aí, a gente fechou uma agenda dos encontros lá até abril, dos encontros de formação de professores. Então, as coordenadoras me falando, por exemplo, nossa, a gente tem percebido como o afeto é importante depois que a gente está falando sobre isso com você. E as professoras que cuidam das crianças ali na prática, dos pequenininhos, dos bebezinhos do infantil, está sendo muito difícil falar sobre isso com elas, né? Porque elas não têm esse conhecimento, não é ninguém, gente, tá mal intencionado. Não vou dizer que ninguém, né? Mas a maioria das pessoas, elas não estão, né? As pessoas não estão mal intencionadas. Elas não têm esse conhecimento e a escola precisa fazer esse conhecimento circular. A escola é para o conhecimento circular, né? Vamos lá. A escola, ela existe para isso, né? Então, aí, de repente, a gente fala, não, então vamos fazer um encontro só com as profs de infantil para falar sobre afeto, primeira infância, conexão, a importância da corregulação, né? E aí, então, a hora que a gente vê, de repente, né, a gente já tá a gente entra com o dedinho, vai com a mãozinha, vai com o pezinho, a hora que a gente entrou. Aí, a hora que a gente entrou é muito doido, gente, porque eles começam quando eles entendem a importância, quando eles entendem a área de atuação, eles começam a falar. No final da reunião, ainda depois de tudo isso que a gente já tinha agendado, uma sequência de encontros maravilhosos, assim, uma agenda bem já com o horário, com tudo certo. Aí uma coordenadora ainda virou para mim, que é coordenadora de Fundamental 2, e falou, Carol, com os adolescentes, a gente está com muita dificuldade, porque eles não sabem o que eles sentem. Eles não têm isso ainda, porque eu chamo a gente, né, a nossa geração, de analfabeto emocional, né? Nós não temos esse conhecimento mesmo, e nós queremos passar esse conhecimento para os nossos filhos, para os nossos alunos, sendo que a gente não tem, né? E aí ela falou, então eu estou dependendo dos professores aqui. Gente, os professores de Fundamental 2 e de ensino médio, eles se formaram em matemática, em física, Então, para pensar, se o professor lá que fez pedagogia já não teve acesso a muito desse conhecimento que nós temos aqui como educadores parentais, você imagina o professor de matemática,
Você imagina o professor de física e o Fundamental 2 tem aula com essas pessoas, né? Então, ela falou, ajuda a gente, vocês conseguem fazer uma fala para os adolescentes também, para a gente falar um pouquinho sobre as emoções deles, né? Junto com os professores, e a gente vai fazer uma vivência sobre isso também. Então, em resumo, Marisa, assim, o céu é o limite. Dá para a gente fazer muita coisa com esse conhecimento, né? O que a gente precisa é entender que ele não está posto, ninguém sabe ainda direito o que é que a gente faz, então nós precisamos contar o que a gente faz e nós precisamos fazer movimentos dentro da escola. E eu posso dizer assim, pela minha experiência, seguramente, a hora que a gente se movimenta ali dentro, a gente se torna muito necessário. Eles começam a perceber a diferença, a família começa a perceber, a criança começa a perceber, o professor começa a pedir, e aí tem hora que você já fala assim, meu Deus, que hora que eu vou fazer isso aqui que vocês estão querendo, né? E aí a coisa começa a acontecer, então é maravilhoso, é um processo, sabe? É ir, né? Só vai. Só vai que o chão chega. Acho que isso é o mais, para mim, foi o mais desafiador de entrar na educação parental, porque eu só fui, e aí o chão começou a aparecer e tudo fez muito sentido, só que ao mesmo tempo eu ficava assim, meu Deus, será que eu tô maluca? Porque eu só tô indo, né? Então eu acho que é isso, é a gente ter a coragem de só ir, e uma coisa que você mesmo me falou que nunca tinha caído minha ficha era, parece óbvio. Pra gente que estuda, a gente fala assim, gente, estão falando o que é óbvio. Eu vou lá falar o que é óbvio? Quem sou eu para falar o óbvio? E você mesmo me trouxe, não é óbvio para eles. E acho que isso para mim, é um dos maiores gases que me dá assim, de tipo, não, vamos lá. Porque não é óbvio, é simples. Eu acho que é diferente, acho que essa é a diferença. O que a gente estuda é muito simples, mas é muito difícil de colocar na prática, é muito difícil de viver. A gente viver é muito difícil isso. Ontem mesmo eu tava tendo crise existencial de autoconhecimento aqui. Chora, aprende, escreve. E é isso, acontece uma vez e regularmente acontece. Porque realmente é difícil. Mas é maravilhoso. Quando a gente só vai, o chão vai aparecendo e vai aparecer um chão tão mais bonito. Eu acho que isso é muito lindo. E você trouxe também a ideia de que a gente precisa também, dentro da escola, conversar com os pais, certo? E como que os pais também podem ajudar nesse abrir portas para a escola, para os educadores para entrarem na escola? Como que os pais podem auxiliar essa conexão com a escola? Mari, essa pergunta eu amei, porque assim, eu acho que a gente pode, enquanto família, né, e a gente, porque eu também sou família de escola, né, ajudar muito, pedindo por isso, explicando por isso, né, eu percebo, assim, que as famílias, em virtude das dificuldades que elas estão tendo dentro das suas casas e das poucas opções que elas têm para pedir ajuda e se sentir seguro com relação ao seu guiar das suas crianças, elas me parecem mais abertas a esse conhecimento, né? Eu mesma sou uma pessoa que começou por causa da minha maternidade, né? Muita gente começa a certificação, né? Começa a estudar sobre educação positiva, sobre, né, educação parental, a partir das suas dificuldades. E eu acho que a gente ainda é muito quietinho dentro do ambiente escolar, sabe? Acho que a gente precisa participar mais, né? Ainda existe muito no discurso, né? A escola fala, olha, a gente com a família é muito importante, né? Mas, assim, de verdade, para trocar, para ouvir, a gente precisa começar a levar isso, começar a questionar, né? E como que vocês fazem em situações como essa? Né? Mas será que isso é o ideal de fazer mesmo? Mas o que será que aconteceu, né? Ainda fica muito na perspectiva do adulto dentro da escola, né? Uma perspectiva ainda muito limitada, né? E às vezes sem ninguém sequer questionar o ponto de vista daquela criança em nenhum momento, né? E eu acho que a gente, enquanto família, precisa levar esse debate para as escolas. Precisa perguntar. Uma coisa que eu acho, Mari, que também a gente pode fazer para ajudar, né, para que a família ajude a entrada da educação parental nas escolas, é a gente enviar vídeos como esse, né, uma gravação, um podcast como esse para as escolas,
para a escola do seu filho, para a prof do seu filho, manda o link, né? Fala assim, olha, esse vídeo aqui acho que resume um pouco o que um educador parental pode fazer dentro da escola, né? E eu faço esse trabalho, é esse trabalho que eu faço dentro das escolas que eu posso fazer. Então, às vezes, esses recadinhos também sutis, um conteúdo como esse, que vai resumindo como a gente trabalha como educador parental dentro da escola, pode ajudar muito, né? Esse conhecimento, quando a gente foi buscar, também foi aos poucos, né? A gente foi ver uma coisa ali, chamou atenção, depois viu outra, chamou atenção. Então, a escola também precisa ter esses acessos a pequenas pílulas de conhecimento ali para, de repente, se interessar e chamar um educador parental para fazer parte lá da sua equipe, né? E tem uma outra coisa que eu sempre gosto de comentar, educador parental, às vezes, dá essa sensação, o nome, né? O parental remete à parentalidade, que às vezes a escola se sente um pouco excluída disso, né? Então, exige a nossa explicação, né? Que o profissional de educação parental, ele vai levar o conhecimento a todos os adultos cuidadores, né? Como se relacionar melhor com essas crianças e adolescentes. Então, é para todos os adultos cuidadores, incluindo a escola. Porque a escola, ela tá ali, você pensa, né? As crianças, muitas vezes, não têm essa voz, né? Os adolescentes já são rotulados de aborrecentes. Então, qualquer coisa que eles reclamarem, eles só reclamam mesmo, né? E aí as famílias ficam muito isentas também. E aí a gente não muda. E eu sempre falo, gente, a gente não vai conseguir resultado diferente fazendo tudo igual. E fazendo desse jeito que nós estamos fazendo, nós estamos vendo que o negócio não está dando certo. As crianças não estão bem. Não é normal as crianças estarem todas, né, muitas, com tantas medicações. Não é normal. Hoje é algo que está quase que naturalizado, né? Virou comum, mas não é para ser o normal. O normal da criança é ela vibrar, é ela bagunçar, é ela fazer barulho, né? O normal da criança não é ela precisar tomar remédio para acordar, para dormir, né? Então não está normal. A gente precisa parar de normalizar algumas coisas com relação à infância e à adolescência, porque eu acho que é isso que vai fazer com que a gente se mova, como família também, né? E a caminho da escola. Né? Se os nossos filhos ficam na escola o dia inteiro, e é o que a gente consegue fazer, né? Porque nós sabemos que nós vivemos uma sociedade, uma engrenagem, numa engrenagem que precisa funcionar, e muitas vezes é desse jeito que ela funciona, né? Então, nós precisamos, sim, gerar esse debate na escola, gerar essa reflexão na escola para além do pedagógico, né? Uma criança que passa 80% da semana dela ali quase dentro do ambiente escolar, das 7 às 7, com a escola dizendo, mas esse papel não é meu, né? E a família também diz, mas eu estou pagando. Gente, não, essa conversa não vai gerar, não vai levar a lugar nenhum, né? Quem está cuidando dessa criança? Todos nós deveríamos estar cuidando dessa criança, na verdade, né? Todos nós deveríamos, enquanto sociedade, entender que é nessa infância, nessa adolescência, que pode ter uma mudança para um mundo melhor, de verdade, assim, juro. Quando eu falo isso, às vezes o povo olha assim, meu Deus do céu, olha lá o discurso do mundo melhor, mas eu juro por Deus que eu trabalho pensando no mundo melhor. E assim, a gente começa a mudança que a gente quer no mundo, né? O Gandhi fala, começa a mudança do mundo pela gente, né? Essa mudança precisa começar pela gente. E essa mudança, quando a gente tem a possibilidade de olhar um pouquinho além, né? De ampliar esse olhar, nós precisamos tentar ampliar o olhar da escola que a gente está ali, né? Precisamos tentar ampliar esse olhar. E é mais com perguntas do que com respostas, sabe, Mari? A escola pode perguntar coisas que talvez a família, né, para a escola pode perguntar coisas que talvez a escola não saiba responder, e que bom que talvez a escola vá buscar essa resposta, né? Então, eu acho que o segredo é a gente, enquanto família, entrar mais na escola e colocando alguns questionamentos e alguns pontos de vista para que comece a gerar essa discussão, gerar essa reflexão, né? A gente não vai mudar nada sem reflexão. Eu falo, né, são as perguntas que vão mudar o mundo, não são as respostas, né? Sim, e eu acho assim, a gente foi treinado para ser obediente. E a gente foi treinado para alguém que está lá em cima da gente falar e a gente acreditar. E eu atendi uma mãe essa semana que eu falei isso para ela, que ela mesma percebeu, e eu achei isso muito legal. Que ela falou assim, poxa, nos meus primeiros filhos, eu levava para a escola e eu via que a escola estava fazendo um negócio meio violento, só que
Era a escola falando. Não era... Quem era eu? Eu imaginei que eles teriam essa capacidade, eles teriam esse estudo, e eles, o que eles falassem, estaria completamente embasado, e eu fiz cegamente por confiar na escola. E a gente precisa ter essa coragem de desobedecer e falar assim, peraí, você já pensou nisso? Me responde isso daí, vamos ver se você sabe. Se você não sabe, eu conheço uma pessoa lá que eu acho que talvez saiba, talvez possa te ajudar. Ela está me ajudando, me ajudou a questionar isso, e pode te ajudar, sabe? Mas eu acho que esse movimento de admitir que a escola não vai ser aquele ponto, porque nossos pais também não foram, né? Nossos pais também não foram aquele ponto daquela pessoa mais velha, mais sábia, que tudo que falou estava certo, tudo que falou fazia sentido. Eles não foram, e a escola também não é, e eu acho que isso dói na gente, né? Porque a gente queria que alguém... Eu sempre adorei, queria uma pessoa assim para me falar, faz isso e dá tudo certo. Não existe. Toda vez que eu tentei procurar, eu só caí da cadeira. E Mari, isso que você está falando é tão importante, porque assim, nas falas tanto com as famílias quanto com os professores, quando é uma primeira fala minha, eu normalmente falo de construção de autoridade, né? O que é construção de autoridade, né? O povo já gosta, já fala assim, essa aí eu quero, né? Eu quero um lugar de obediência. Eu não estou falando de obediência, eu estou falando de autoridade, né? E construção, eu gosto de usar essa palavra no meu slide até o tijolinho, assim, que é algo que é construído, não é algo que está posto. Eu não sou autoridade de nada por causa de cargo, entende? Uma coisa é cargo, outra coisa é autoridade, né? E a gente entendeu errado. A nossa geração misturou as coisas, certo? E agora eu falo muito isso com os professores e também com as famílias. Eu falo, gente, essa autoridade que vocês querem construir, de ser alguém que tem uma opinião que tem valor, né, para os seus filhos ou para os seus alunos, vocês entendem que isso não está posto só porque você tem o cargo de mãe, o cargo de pai, o cargo de professor? Porque isso não está posto em lugar nenhum. Eu falo normalmente, eu estou aqui palestrando para vocês. Tá posto que eu tenho autoridade porque eu falei meu currículo para vocês? Não tá, porque eu falo ainda para eles, vocês estavam com o bracinho cruzado quando eu cheguei, e normalmente eles estão. Então, veja, a gente quer que a criança faça um negócio que nós não fazemos. A gente é desconfiado, a gente fica olhando, e você só vai se conectar com o que eu estou falando se você, não pelo meu cargo, a gente até fala lá no começo, né, o que fez, o que não fez, beleza, mas se você não se conectar comigo, eu não sou autoridade para você. Se você não achar que eu tenho coerência com o que eu estou falando e o que eu vivo, você não vai se conectar comigo. Se eu for desrespeitosa, você já vai bloquear. Então, várias coisas, né? Eu falei aqui de respeito, falei aqui de conexão, né? Exemplo, né? Tudo isso vai construir a minha autoridade num lugar de autoridade mesmo, né? E eu tenho um adolescente em casa, por exemplo, também, né? Posso falar isso como mãe também, assim como a gente olha a construção que um professor tem que fazer, que uma família tem que fazer, nós temos que fazer isso, né? A Flávia fala muito da autoridade digna de ser imitada, né? Aquela pessoa que é digna de ser imitada. Eu gosto muito dessa frase, porque é isso, né? Eu tenho aqui o adolescente. Eu ainda tenho voz aqui com ele está com a relação horizontal ali acontecendo com os amigos, ainda tem uma relação vertical aqui comigo que eu ainda posso falar alguma coisa, né? Mas eu posso ter essa autoridade de fala ali com ele se eu respeito, se eu tenho conexão, se eu tenho exemplo, se eu sou coerente, eu percebo que ele me ouve de outro lugar, entende? Mesmo que ele discorde. E ele pode discordar, por exemplo, de uma série de coisas, né? Não discordar, não gostar, enfim, né? O Ber não tem celular, por exemplo, né? Eu, como autoridade, entendo que esse é um limite que ele tem, que ele, dentro da nossa casa, dos nossos valores e de tudo que eu aprendi, que é melhor que ele não tenha ainda. Então, é algo que ele discorda, é algo que ele discorda. Mas a nossa conversa é respeitosa. Então, a nossa construção, isso que você falou de autoridade, Mari, é muito importante para todos nós, né, dentro de ambiente escolar, dentro das nossas famílias, né, a autoridade não está ali posta, ela é um caminho de construção. Senão, as pessoas vão fingir que elas estão te tendo como autoridade e vão querer fazer o contrário, né, que é muito o caminho que às vezes os professores tentam fazer, assim, não, eu sou autoridade máxima, eles ficam em silêncio total.
Gente, vai ver o grupo de WhatsApp das crianças lá, tudo falando mal da professora, falando que vão fazer o contrário, falando. Então, assim, não é verdade, mas você quer se iludir, não tem problema. Né? Então, assim, esse caminho de construção de autoridade eu acho algo bem importante que você falou, Mari. E a gente, enquanto família, olha para a escola às vezes como, ai, não, eles são autoridade. Então, se eles falaram que meu filho é mal comportado e ele precisa de sei lá o quê, então eu vou sair fazendo. Para, né? Nós, primeiro que a gente já não é mais criança, a gente pode olhar de outro lugar para isso, através, né, do que a gente conhece, enfim. Isso é muito legal. Essa questão da autoridade digna de ser imitada é uma coisa que, para mim, assim, resume bem o que a gente busca, né? A gente busca realmente essa construção da autoridade, não de um lugar autoritário, mas de um lugar de respeito, né? De ser um modelo, de realmente modelar para aquela criança, para aquele adolescente, o que a gente imagina que deve ser correto, vamos dizer assim. E, assim, isso não é fácil. É fácil de explicar, mas não é fácil de fazer. É o que eu sempre falo, assim, a gente agora, né, esperando um bebê, a gente está se ajustando para realmente, eu e meu esposo, a gente está se ajustando para realmente ser esse exemplo. E aí, às vezes, eu fico falando, ó, a gente tem que fazer umas coisinhas aí, uns ajustes, porque quando a gente é responsável só por nós mesmos, é fácil, você pode fazer o que você quiser, a consequência vai ser com você. Mas no momento que você passa a ser responsável por uma outra pessoa que está em formação, aquilo ganha uma dimensão gigantesca. E vendo pelo lado da família, né? Tem essa formação desde muito cedo, desde que o bebê nasce, mas na escola isso é igualmente importante, né? Na medida que um professor mostra essa vontade de ensinar, essa vontade de aprender, esse gosto pelo aprendizado, pelo conhecimento, o adolescente vai dizer, caraca, esse professor, né, ele gosta muito tipo assim, ele fala com um brilho no olho sobre o assunto, eu acho que eu me interesso por isso. Às vezes é um assunto que a gente nem gostava tanto, eu não gostava muito de matemática na escola, e acabei virando engenheira, então veja só que coincidência, mas foi por causa de um professor que falava da matemática com um brilho no olho, que eu olhava assim e falava, tem que ter alguma coisa legal nesse negócio, por isso não tá falando desse jeito. Porque se não fosse legal, ele não estava assim empolgado desse jeito. Então, eu acho que esse brilho, essa imitação, né? Esse jogo de imitação, digamos assim, que a gente quer que eles façam com a gente, é muito interessante. E essa coisa da autoridade eu acho muito legal. Eu fiquei arrepiada aqui você falando aí. Meu Deus. Já está sentindo a dificuldade, né, Marisa, que vai vir por aí, né? É uma mudança gigantesca, gente. E eu falo assim, tanto para quem não tem filhos, mas é da área da educação, que a gente sabe que tem muitas pessoas, né, que são professores, são cuidadores, são, enfim, trabalham em escolas e que não têm filhos, isso é uma mudança interna mesmo. A gente precisa buscar isso de dentro para fora, porque se a gente não mudar dentro, a criança vai perceber, gente, as crianças são os melhores radares para tudo que vocês imaginam. É impressionante como eles percebem, entendeu? Eu lembro quando eu era criança e meu avô, ele jogava papel de bala assim pela janela do carro, eu ficava muito brava com aquilo, eu falava, não pode jogar o papel de bala, não sei o quê. Então, assim, é aquela coisa, a gente identifica, a gente sabe, se a gente lembrar um pouquinho de quando a gente era criança, a gente sabe identificar se a pessoa está fingindo ou se a pessoa está vivendo aquilo. Então, a gente precisa trazer isso de volta para o olhar para as crianças, a gente tem que saber que elas sabem quando a gente está fingindo e quando a gente está realmente vivendo, né? Isso é muito legal. Mas, assim, amei tudo que você falou aí. Ai, gente, eu tô aqui em êxtase. Eu acho que, assim, tem uma coisa que eu percebo, que é a gente precisa tomar a responsabilidade do que realmente é nossa responsabilidade. Por exemplo, os pais têm a responsabilidade de defender esses filhos enquanto eles estão em formação das violências que podem vir do mundo. E a gente precisa admitir que a escola pode ser uma dessas violências. Então, é responsabilidade dos pais também estar checando se a escola está sendo um ambiente seguro. E se não for, ir lá e defender a sua criança, defender o seu filho. E a escola precisa tomar a responsabilidade dela também, os professores e todo mundo que trabalha lá dentro, tomar essa responsabilidade de que aquela criança, enquanto o pai dela, a mãe dela não está lá, o cuidador dela não está lá, a escola é responsável por aquela criança. A escola é responsável pela segurança, pelo desenvolvimento dessa criança. Então, eu acho assim, quando a gente se encaixa nessas responsabilidades, tanto os pais cuidadores,
entendem que eles precisam sim defender essas crianças, defender os seus filhos, não importa de quem seja, não importa se é uma escola que está na cabeça desse pai lá em cima, ele precisa, o papel mais importante dele é realmente defender essa criança. E a escola também, às vezes, vai precisar tomar ações que vai contra os pais. Porque, às vezes, a gente está falando aqui de situações onde os pais estão mais conscientes que a escola. Mas existem situações contrárias, onde a escola está mais consciente do que os pais. E naquele momento que a escola está com aquela criança, é dever da escola defender essa criança e proteger essa criança dessa violência, que às vezes pode estar com os pais, né? Carol, o que você acha aí? Você já viu isso? Super já vi. Super já vi isso acontecer com mais recorrente do que eu gostaria, né? Do que a gente emocionalmente até dá conta, né? Quando eu entrei para trabalhar em escola, eu me deparei com várias situações, assim, de professoras contando coisas que as crianças ou os adolescentes tinham relatado para elas, ou seja, elas encontraram ali um lugar seguro para desabafar, e o procedimento da escola nesse aspecto, né, acompanhei e ajudei a conduzir em alguns momentos também, e isso que você trouxe, Mari, é muito importante, porque a criança é vulnerável, o adolescente é o vulnerável. Os cérebros maduros, os condutores, somos os adultos, né? Qualquer que seja o adulto que está no entorno dessa criança, família ou escola, precisa entender que está fazendo um papel ali de super responsabilidade de conduzir um vulnerável, né? E essa condução vai exigir defender, às vezes, mais do que nós gostaríamos, né? Nós não gostaríamos que eles precisassem ser defendidos, mas a gente precisa fazer isso muitas vezes, né? E é bem interessante isso que você falou da gente questionar, assim, o que a gente está ouvindo de um lado ou do outro, né? Em defesa da criança, porque veja como é frágil, né? Numa mesma escola, né? Eu vou dar um exemplo bem pequenininho aqui, pessoal, né? Meu filho, eu tinha reunião com as professoras, né, periódica lá. Uma primeira professora, que é a primeira que eu fui conversar, me falou assim: nossa, ele vai super bem, ele é muito comunicativo, ele se comunica, ele me ajuda aqui a falar com as outras pessoas, porque ele tem uma liderança, como ele é engraçado, então ele vem aqui, ele adora essa matéria aqui, ele é comunicativo. 1 minuto depois, eu fui falar com outra pessoa, na mesma escola, sobre a mesma criança, né? Olha, ele tem algum problema? Porque, assim, ele não obedece, ele não quer ficar quieto, e, assim, eu acho que você devia ver isso. Resumido, tá? Resumido, como é frágil. Você veja que se eu deixo essa criança sozinha dentro daquele ambiente, ou se eu ouço só uma fonte com relação, né? Porque muitas vezes a família, ela tá muito assim, mas é que a professora disse isso, ainda mais quando é a professora regente, é uma pessoa. Uma pessoa te disse isso sob o ponto de vista dela, e a gente precisa entender um pouco melhor, sabe? Então, as crianças, elas são vulneráveis. Os adultos, às vezes, são muito simplistas demais na rotulagem, né? E aí, esse é um momento, por exemplo, que se a gente não tem consciência, eu fiquei pensando, será que às vezes as professoras não têm a noção da responsabilidade do que elas estão fazendo, gente? Porque eu sei, atendendo família, eu já atendi família que bateu na criança porque a professora disse uma coisa, e que aquela família não admite, e que a criança não vai nem ter o direito de contra-argumentar, e nem eu vou perguntar, porque a professora disse. Entende? Então, assim, não pode ser assim. Quando eu falo de ampliar o olhar de todos nós, dentro da escola e dentro de casa, é porque a gente precisa parar de ficar pensando assim tão pequeno e precisa agir nesse lugar que a Mari trouxe muito bem, assim, nesse lugar de quem é o responsável pelo vulnerável, pela criança, né? Pela criança que está em formação, pela criança que acha o mundo lindo, que quer fazer, né? Que quer fazer as coisas na velocidade dela, que ela é ávida por aprender, gente. Criança quer aprender. Ontem eu estava trazendo até essa reflexão, né? Já que a gente está falando de ambiente escolar. Ninguém mais quer aprender, ninguém quer mais nada com nada. Eu falo, gente, não é possível. Criança adora aprender, criança é curiosa. Vai do lado de uma criança, você começa a mexer, ela já vem e fala, o que é isso, tia? Deixa eu ver, mas como que você faz? É quente? As crianças são muito mais curiosas do que a gente, elas são ávidas por aprender, o corpinho delas inteiro quer aprender, o cérebro tá lá assim, prontinho para fazer todas as conexões, né? Então elas querem aprender.
Se elas não estão aprendendo dentro da escola, o que está acontecendo? Né? Eu gosto de deixar isso assim, vamos deixar isso aqui, não é? Vamos pensar sobre isso? Não é para impor uma resposta, mas vamos pensar sobre isso. Se a criança tem tudo no corpinho dela pronto para aprender, e ela não está aprendendo, tem alguma coisa que está acontecendo, né? Enfim. Muito interessante isso, realmente. Assim, a gente tem que lembrar que alguma coisa está saciando essa vontade de aprender delas. E aí a gente precisa ligar o alerta, botar a pulguinha atrás da orelha e entender por que isso não está acontecendo no ambiente que deveria acontecer, né? Muito importante. Ai, Carol, eu estou amando a nossa conversa, mas infelizmente a gente vai precisar resumir aqui no final, mas eu ainda quero que você fale uma coisinha a mais para ajudar todo mundo, nossa comunidade de educadores parentais, e perguntar o que você diria para educadores parentais que querem entrar nesse nicho de trabalho junto às escolas. E aí? Gente, vai. Primeira coisa, uma palavra, vai, só vai, né? As escolas estão precisando do nosso trabalho. O convite muitas vezes não vai vir porque eles não sabem o que fazemos, como podemos contribuir. Mexam-se, movimentem-se, né? Troquem, se amparem, né? Se acolham, formem as suas comunidades, né? Para que a gente se apoie mutuamente e faça esse movimento acontecer. Né? Faça pequenos movimentos, né? Eu falo que a física já diz isso, né? Que o que está na inércia tende a permanecer na inércia, o que está em movimento tende a permanecer em movimento. Façam movimentos no sentido da escola. Entrem nas escolas, entrem pelas beiradas, expliquem o que vocês fazem. E eu acho que é muito provável que na maioria dos espaços em que a gente vai fazer esse movimento, a gente vá ficando. Porque a gente vai mostrando a importância do nosso trabalho dentro da construção do aprendizado, da formação dos professores, da questão do relacionamento da família com a escola. Então, o meu recado é muito simples, né? Educadores parentais, movam-se no sentido da escola. É urgente, não temos tempo, o que você sabe não é óbvio, não há esse conhecimento de forma disseminada dentro das escolas ainda, e nós que vamos precisar fazer isso. Acho que é isso. Muito bom. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada mesmo. Eu espero que a gente consiga, assim, chegar em muitos lugares com essa força, com essa união. Lembrar que acho que ninguém aqui está competindo com ninguém. A gente está querendo mudar o mundo, e para mudar o mundo a gente precisa de todas e cada uma de nós e de todos, sabe? Não é uma competição, é só somar. A gente precisa somar e a gente precisa ocupar espaço. E muito obrigada por tudo que você trouxe aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês, meninas. Foi um grande prazer estar aqui, uma honra. A gente amou ter você aqui, Carol, de verdade, assim, era uma presença que a gente queria muito trazer, é um assunto que a gente queria muito falar, e você deu um show aí, falou lindamente, e agradeço demais, gente. Se vocês gostaram desse episódio, por favor, comentem aqui, acho que Carol merece, hein, depois dessa palestra gigantesca que ela deu, maravilhosa, merece comentários aqui embaixo, e se vocês gostaram, curtam, e falem pra gente se vocês querem mais aqui, viu, que aí a gente chama a Carol de novo, pra falar de outros assuntos. E como que eles te acham, Carol? @Carol Binhame no Instagram. Tô lá. Vai lá, vão dar uma olhada. Tem, eu sei assim, eu estava lá, tem prêmio lá, né? Tem prêmio! Verdade, vamos lá conferir no Instagram de Carol. Verdade, Mari. Obrigada, Mari. Obrigada, Marisa. Um super prazer. Beijo, tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Até.